Amém. Maravilha, né? Muito louvor hoje, glória a Deus. Louvores abençoados, amém. Quero passar a palavra para o nosso pastor, que está trazendo a palavra. Agora é o momento de você prestar atenção naquilo que Deus tem para falar com você, amém? Em nome de Jesus. Vamos receber o pastor com as palmas para Jesus. Aleluia. Paz seja convosco, amém? Amém. Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui para matar a saudade, sabendo que somos membros, né, do mesmo corpo, a qual tem Jesus como cabeça. Aleluia. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Sei que a presença de Deus é real nesse lugar. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Como é bom estarmos na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje é culto de primícias. Hoje é culto de adoração a Deus. E a cada momento eu vejo que Deus ele nos dá uma oportunidade. Nessa noite Deus está nos dando uma oportunidade de adorar, de sentir o nosso coração arder com a presença, de sermos curados, de sermos libertos. E eu creio que até o fim deste culto, Deus ele vai nos abençoar de forma completa. Glória a Deus. Porque Ele já começou a fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Eu tenho certeza Glória a Deus. disso. Aleluia. Diga comigo, fala a presença. Levanta sua mão direita para os céus e diga a presença de Deus na minha vida tem que ser o bastante. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus e lhe arrumou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaias, o chefe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós, vossos irmãos, para que façam subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu lhe preparei. Palavra do Senhor. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Espírito Santo, nos diminua, para que somente a sua presença, Pai, venha aparecer diante de nós. Porque estamos aqui, meu Deus, para dedicar, para prestar ao Senhor um culto totalmente voltado para a tua adoração. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. A sua presença nos basta nessa noite. Amém. Se assenta no seu lugar. Quero ser breve, mas eu vim não trazer
trazer algo de mim mesmo, mas de algo que o Espírito Santo tem me falado há algum tempo. Podemos ter riquezas, podemos ter posses, podemos ter um PhD, um intelecto, dons, talentos, podemos ter tudo, mas se não tivermos a presença de Deus, se não estivermos no centro da vontade de Deus, escute isso, a presença de Deus, ela basta a você. O homem pode ter muitas posses, o homem pode ter muita riqueza, mas a verdadeira felicidade só tem quem tem a presença de Deus. Se de fato eu quero ser feliz, se de fato eu quero ter sucesso, se de fato eu quero ter uma vida aqui nessa terra, uma vida feliz, né? Que é uma palavra bem fácil de compreender, nós temos que entender que precisamos da presença de Deus. E nos tempos antigos, a arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Depois que Deus, ele tira o povo da escravidão do Egito e leva o povo para a terra prometida, a terra de Canaã, Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, escute, a minha presença estará no meio do povo. Amém. E Deus dá uma ordem para a construção desta arca, de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. E dentro desta arca, Deus manda depositar 3 objetos. Diga comigo, maná. Diga comigo, maná. As tábuas da lei. Diga comigo, as tábuas da lei. E o bordão de Arão que floresceu. O maná foi quando Deus sustentou o povo no meio do deserto. É o símbolo da provisão de Deus. As tábuas da lei simboliza a direção a qual Deus estava levando o povo para a terra que mana leite e mel, terra de descanso. E o bordão de Arão era o símbolo da autoridade de Deus que prevaleceria contra os inimigos. E uma vez por ano, escute, aquela arca que ficava no lugar santíssimo, numa tenda, uma vez por ano, se aspergia, jogava-se sangue de um cordeiro sem mancha, sem defeito, para que houvesse perdão de Deus para todo o povo de Israel. E em um determinado tempo, passando-se anos, esta arca, ela foi devolvida pelo exército inimigo e ficou por 20 anos dentro da casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos. A arca de Deus ficou na casa de Abinadab. Davi, agora rei em Israel, constrói uma casa para si. Davi, agora rei em Israel, constrói uma casa para si e um lugar para tirar a arca que estava na casa de Abinadab e levar a arca, que é o símbolo da presença de Deus, para um lugar adornado, a qual o povo adoraria ao Senhor. Escute, acabamos de ler um trecho no capítulo 15, a qual Davi, ele reúne os levitas, descendentes de Arão, sacerdote, sumo sacerdote, e ali Davi dá uma ordem para que santificasse os chefes de cada casa dos levitas, e todos
levitas para buscarem a arca de Deus e levarem a arca para o lugar preparado. Só que antes disso, quando você retorna alguns capítulos, você vai ver que não é a primeira vez que Davi tomou essa decisão. A primeira vez que Davi tomou essa decisão de tirar a arca de Deus da casa de Abinadab e levar para Jerusalém, Davi, ele ordena pessoas para que buscassem aquela arca. Então Davi põe a arca em carros de boi e leva a arca e tenta levar a arca da casa de Abinadab até Jerusalém. Porém, no meio da estrada, começou a arca da aliança, que estava em cima de carros de boi, a pular, a saltar. E um homem chamado Uzá, para tentar impedir para que a arca caísse, ele põe a mão. E quando ele põe a mão, ele morre na hora. Ele põe a mão, e o que acontece com ele? Ele morre na hora. E aquilo entristeceu muito o coração de Davi. Escute, irmãos, a presença de Deus, ela nos basta. A presença de Deus é o que nós temos que buscar todos os dias. Quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho força para vencer. Quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho a cura para a enfermidade. Quando eu tenho a bênção de Deus, a minha casa é protegida. Quando eu tenho a bênção de Deus, o mal não pode tocar em mim, nem na minha família. Quando eu tenho a presença de Deus, o diabo não pode tocar em mim. Quando eu tenho a presença de Deus, eu posso prosperar, eu posso me alegrar. A chave da tua felicidade é a presença de Deus. E eu vim aqui da parte de Deus para te lembrar, no Espírito de Deus, podemos buscar muitas coisas, mas nós temos que usar de toda a nossa força para buscar a presença de Deus. A presença de Deus tem o poder de tirar essa tristeza que você tem passado. A presença de Deus é a resposta para você ter um casamento abençoado. A presença de Deus, ela vem para curar, para nos transformar de uma forma completa. Mas Davi, ele teve uma vontade. Mas escute, pode ser até uma boa ideia. Pode ser até uma boa ideia, mas Deus tem as suas regras. Diga comigo, fala, Deus tem as suas regras. Diga comigo, Deus tem as suas regras. Ele é Deus. Ele não precisa pedir permissão para mim ou para você. A regra é dele, é ele que te criou. Não foi você que criou ele. Ele fez todas as coisas. Ele tem o poder de trazer a vida, de trazer a morte. Ele tem o poder de tirar o homem do monturo e colocar este homem no meio dos príncipes dessa terra. Ele é o Deus que tem poder de fazer o dia e a noite. Ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas, e nas mãos dele está tudo que eu preciso e necessito. Ele tem as suas leis, ele tem as suas regras, e Deus havia estabelecido que somente os levitas levariam a arca de Deus. Somente os levitas poderiam tocar, carregar a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Mas Davi havia se esquecido, ou de forma negligente, não se atentou àquilo e colocou a arca sobre carros de boi. Isso não agradou a Deus. Se eu quero ter a presença de Deus, eu tenho que agradar a Deus. Eu não posso agradar os homens, eu tenho que agradar a Deus. Eu não posso simplesmente agradar as pessoas, eu tenho que agradar a Deus. E para agradar a Deus eu vou ter que dizer não para o pecado. E para agradar a Deus eu vou ter que andar numa vida santa, numa vida
dizer: eu não vou seguir do jeito do homem, eu vou seguir do jeito de Deus. Eu não vou fazer conforme os preceitos do homem, mas vou fazer de acordo com as leis e as ordenanças de Deus. Quem quer a presença de Deus? Quem aqui entende que a presença de Deus, ela é importante? Dá glória a Deus bem alto. Escute aqui, eu vou repetir. A presença de Deus, para mim, para você que é crente, é essencial. Jesus disse: somos sal, somos luz. O que vale uma luz se colocar debaixo de uma cama? Nada. O que é o sal se perder o sabor? Nada. Assim é um crente sem a presença de Deus. Davi, ele não se atentou àquilo, ele colocou a arca, que era o símbolo da presença de Deus, sobre carros de boi, e ali a arca foi andando, da casa de Abinadab, no meio do caminho, ela tomba para o lado, Uzá, põe a mão, um relâmpago vem, pá, mata ele na hora. Davi muito se entristeceu. Davi muito se entristeceu. Então Davi fala: não, deixa a arca de Deus por aí mesmo. E no meio do caminho tinha uma casa de um homem, a qual a Bíblia fala que o nome do homem era Obed-Edom. Diga comigo: Obed-Edom. 3 meses a presença de Deus, a arca de Deus, ficou na casa daquele homem chamado Obed-Edom. E a Bíblia fala que a vida daquele homem, a casa daquele homem, foi muito abençoada pela presença de Deus. Não está na Bíblia, mas conta a tradição histórica que aquele homem chamado Obed-Edom, ele morava num lugar que era deserto. Começou a florescer, e daquele lugar onde ele morava virou um oásis. Conta a tradição que a mulher de Obed-Edom era estéril, e a mulher começou a gerar filhos. É a presença de Deus. Ai, eu tenho lutado, eu quero uma mudança, eu quero uma bênção, eu quero viver algo extraordinário. A resposta está: a presença de Deus é a resposta. Eu vim aqui nessa noite dizer: a resposta do teu milagre está em Deus. Busque a presença de Deus. Pastor, como eu busco a presença de Deus? Eu me santifico no jejum. Pastor, como eu busco a presença de Deus? Eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro à noite. Pastor, como eu busco a presença de Deus? Eu desejo de uma forma tão intensa que eu busco da mesma forma como eu tenho sede de beber esta água. É dessa forma que você busca a presença de Deus. Quem aqui já estava num lugar ou um dia de muito calor, aonde você teve muita sede e deu aquela vontade intensa de beber um copo de água? Quem aqui já viveu? É dessa forma que nós temos que desejar a presença de Deus, com sede, com sede. Eu quero, em nome de Jesus, despertar você, porque é espiritual o que nós estamos vivendo. Não pense em você que as lutas a qual você tem passado é normal, é espiritual. Não pense em você que o cenário a qual estamos vivendo no Brasil hoje é normal. Não, é espiritual. É a luta das luzes contra as trevas, é a luta do diabo contra a igreja. Mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. É a presença de Deus que nós temos que querer. O que é uma mulher sem a presença de Deus? É uma folha seca, soprada pelo vento. O que é um homem sem a presença de Deus? Já é um derrotado. As minhas experiências vão me levar a conquistar coisas. Os contatos, os amigos que eu tenho vão me levar a conquistar algumas coisas.
força de vontade, a força do meu braço vai me levar a conquistar algumas coisas, mas escute isso: a presença de Deus pode fazer você alcançar coisas extraordinárias que você ainda não alcançou. É uma chave. Quem aqui ainda quer uma bênção que você ainda não alcançou da parte de Deus? Levanta a mão e dá glória. É através da presença de Deus. Busque a presença de Deus e essa porta vai se abrir. Busque a presença de Deus e o milagre vai acontecer. Não tem como sermos vitoriosos sem a presença de Deus. Não tem como alcançarmos voos maiores sem a presença de Deus. Oh, querido, viver sem a presença de Deus já é o maior fracasso. Oh, meu Deus, como a gente pode, como um cristão pode tentar viver sem a presença? Como um crente vive sem a presença? Oh, existem vazios dentro de mim, dentro de você, que só a presença de Deus pode preencher. Deixa Deus te preencher hoje, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer algo novo em você nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus tirar essa tristeza que tem tomado o teu coração. Deixa Ele secar suas lágrimas e colocar um sorriso nesses lábios. Deus fez você para sorrir. Deus não fez você para chorar. Deus não fez você para viver de cabeça baixa, mas Deus fez você para andar de cabeça erguida. Eu sei que o diabo tem te acusado, mas eu vim aqui trazer umas boas novas da parte de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e o nome dele é poderoso para trazer a presença de Deus para a tua vida e mudar a tua sorte e mudar a tua vida por completo. 3 meses a presença de Deus, a arca de Deus ficou na casa daquele homem chamado Obed-Edom, e aquele homem foi abençoado de uma forma poderosa. De uma forma poderosa. Oh, meu Deus, Tu és Deus. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 11. Crônicas 13, 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Aleluia. Por 3 meses a arca ficou na casa daquele homem, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Escute aqui. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero alcançar aquilo que eu ainda não alcancei. Eu quero viver uma felicidade, uma alegria, irmãos. Nós vivemos nos últimos meses, nos últimos anos, tempos ruins, mas eu sei que a alegria está vindo ao amanhecer. Um belo sorriso de felicidade alcançaremos através da presença de Deus. O erro de Davi foi esse. Pela primeira vez, na primeira tentativa, ele não conseguiu trazer a arca de Deus. O lugar estava preparado, a cidade estava preparada, mas Davi tomou uma decisão errada. Agora, passando-se 3 meses depois da morte de Uzá, passando-se 20 anos
que a arca ficou na casa de Abinadab. Agora Davi novamente reúne o povo, mas dessa vez Davi faz a forma certa. Não vão levar a arca em carros de bois. Davi manda chamar os levitas, descendentes de Arão. Davi chama os chefes de cada casa. Davi então organiza e pede para que eles santificam cada um. A Bíblia fala que os levitas foram. Colocaram a arca em seus ombros. E tinha uma regra. Eles andavam, paravam, oravam e prosseguiam. Do jeito de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus, nas regras de Deus, nas leis do Senhor. Levaram a arca até Jerusalém. Colocaram a arca naquele lugar separado. O povo muito se alegrou. E a presença de Deus se manifestou naquela cidade. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. Escute, a presença de Deus, ela basta para nós. Mas para ter a presença de Deus, para alcançarmos a presença de Deus, e quando eu falo da presença de Deus, eu falo da presença do Espírito Santo. Quando eu falo da presença de Deus, eu falo da cura para o enfermo. Eu falo da alegria para quem está triste. Quando eu falo da presença de Deus, eu falo aquilo que traz liberdade àquele que está preso. A presença de Deus é tudo para mim. A presença de Deus é tudo para você. Quer ser feliz? Tenha a presença de Deus. Quer ter a sua família abençoada? Deseje, procura, insista até alcançar. Tenha a presença de Deus. Com a presença de Deus, nós podemos ser felizes. Com a presença de Deus, nós podemos ser completos. Com a presença de Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas é do jeito de Deus, é da maneira dele. Davi quis dar um jeitinho, escute isso. Nós não podemos dar jeitinhos, nós temos que andar conforme a regra. Não tem jeito. Se eu quero a bênção de Deus, se eu quero a presença de Deus, é através de jejum, é através de oração, é através de santificação, é fazendo de acordo com aquilo que Deus merece. E Deus merece o nosso melhor. Quem crê que Deus merece o nosso melhor? Glória a Deus. Quem crê? Eu preciso da presença, nós precisamos da presença de Deus. E se queremos a presença de Deus, não é da primeira maneira de Davi. Escute, não é da primeira forma de Davi. Colocar em carros de bois, levar até Jerusalém. Tem que ser do jeito que Deus mandou. É os levitas, é nos ombros. Conta os passos, adora a Deus até Jerusalém. Assim é a nossa caminhada até a terra de Canaã. Assim é a minha e a sua caminhada até Jerusalém. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Fique alegre. Sabe por quê? O jeito dele é melhor. A forma dele é melhor. Na forma dele você não vai sentir tantas dores, mas a sua forma vai doer demais. Espírito Santo, ele quer liberar essa verdade no seu coração. Primeira verdade: a presença de Deus é essencial em nossas vidas. Segunda verdade: nós temos que lutar, buscar essa presença de Deus para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Terceira e última verdade: é do jeito dele, não é do nosso. Irmãos, às vezes nós resistimos
Achamos que estamos resistindo a homens, não é. Às vezes estamos resistindo a Deus, porque queremos fazer da nossa maneira, porque queremos fazer da nossa forma, porque queremos andar do nosso jeito. Escute, não dá certo. Só dá certo quando andamos e fazemos de acordo com a vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus, abra o seu coração, perdoe. Tem pessoas que têm que ser perdoadas. Perdoe. Pare de carregar mágoas nesse coração. Pastor, fizeram coisas horríveis contra mim. Ore a Deus. Por mais difícil que seja, ore a Deus. Perdoe. Escute. Há quanto tempo você não tira um tempo precioso em oração? Ore. Porque quando você está orando, você está abrindo portas de bênção para a sua vida. Jejue, porque quando você está jejuando, você está esmurrando o teu corpo. Você está dizendo para a tua carne: eu não te sirvo. E o teu espírito está sendo fortalecido. Jejue. Obedeça a palavra de Deus, para que a presença de Deus esteja em você. E quando a presença de Deus está em você, não tem nada que pode te parar, que pode te deter. Eu libero esta verdade sobre o teu coração. Te prepare. Coisas grandes acontecerão na sua vida através da presença de Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Senhor Deus poderoso Pai, Senhor, nesta noite, Pai, eu coloco esta igreja em tuas mãos. Eu coloco cada irmão, cada irmã, meu Pai, em tuas mãos. Que seja fortalecida no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha a ter força necessária para vencer as lutas a qual tem passado. Meu Deus, que em nome de Jesus a tua presença venha sobre nós, porque com a tua presença nós vencemos, porque com a tua presença nós alcançamos, porque com a tua presença nós somos totalmente libertos, porque com a tua presença não tem inferno, não tem diabo, não tem enfermidade que pode nos deter. Meu Deus, é a tua presença que queremos nessa noite, mas queremos buscá-la não de qualquer maneira, queremos buscar de acordo com as tuas leis, de acordo com as tuas regras, entendendo que a tua vontade prevalece diante a nossa vontade. E eu oro abençoando esta igreja, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, bata a palma, glorifique o Senhor. Quero agradecer novamente, irmãos, somos família.